Você está na quinta-feira do Jubileu, do Ano Santo, série Jubileu 2025, Peregrinos de Esperança. Peregrinos da Esperança. É assim que nos sentimos, amados irmãos, amadas irmãs, caminhando nas estradas da vida, unidos a Cristo e aos irmãos, rumo à meta que nos é apontada, a feliz esperança, como nós rezamos depois do Pai Nosso na Santa Missa, enquanto vivendo a feliz esperança. E essa feliz esperança é a meta, que é o encontro definitivo com o Senhor na sua casa, unidos a todos os eleitos. Nós estávamos falando no episódio anterior sobre os sinais de esperança, que nós precisamos colocar na estrada da vida de muitas pessoas, e na nossa própria vida, sem dúvida. Mas somos, sobretudo, convocados, como cristãos católicos, a sermos acendedores de lampiões, como diz o Pequeno Príncipe, acendedores de luzes, de esperança para quem caminha. Essa é a nossa missão. Afinal de contas, quando nós fomos batizados, o Padre nos disse: vós sois a luz do mundo, porque seguis a Cristo, que é luz do mundo. Pois bem, um dos sinais de esperança que nós podemos acender e precisamos acender em nosso caminho é junto aos pobres. Aí eu lembrava no episódio anterior que a Virgem Maria, em cujo mês ainda estamos, mês de maio, ela é de fato aquela que foi cotada entre os pobres de Javé, que só punham em Deus a sua confiança e viviam nesta certeza de que Ele não nos abandona. É um Deus presente, o Emmanuel, Deus conosco, o Eu Sou, que caminha conosco nas estradas da vida. De modo que muitos vivem se lamentando, e são a maioria, porque querem ter um lugar ao sol e não lhes é permitido ter. São pobres não porque são preguiçosos, como muitos dizem, querendo aliviar a consciência. Não tem nada porque não trabalha, é preguiçoso. Um caso ou outro existe. Mas compare a vida laboriosa de um pobre e a vida de um rico. Você vai ver que a preguiça está mais do lado dos ricos do que dos pobres. Então, esse bem-estar de que muitos gozam, que podem desfrutar de tudo e quando querem, ou quase tudo que querem, para aqueles que não têm um mínimo nem para sobreviver, quanto mais para desfrutar. Então, não adianta esse argumento da preguiça, porque a própria sociologia comprova que esse mesmo homem, ser humano, que é chamado de preguiçoso no lugar porque não tem condições de trabalho, ele, em outro espaço físico, em outro contexto social, se torna uma pessoa produtiva e até revela dons artísticos e capacidade de trabalho extraordinária. Quer dizer, nós não podemos simplesmente aliviar nossa consciência dizendo: são pobres porque não trabalham, são pobres porque querem. Então é melhor, quem diz assim, ir para o lugar dessa pessoa, trocar de lugar, experimentar um dia para ver como é que é. A pobreza normalmente é uma falta de oportunidade. Falta de oportunidade. Começa com a educação e depois a questão do mercado de trabalho. O nosso mundo tecnológico, ele vai absorver mão de obra cada vez mais qualificada. E quantos têm acesso à educação e a meios qualificados para poder, num trabalho específico, atuarem? Quantos podem dizer que tem o mercado de trabalho para ele, quando ele não tem a especialização que o mercado tecnológico cada vez mais exige? Aí nós vamos ver que a coisa não é tão simples. Não é tão simples. Pense, por exemplo, no pobre para cursar medicina.
Quanto custa a mensalidade de um curso de medicina? Aí a gente já pode ver que quem tem acesso a essas profissões hoje mais rendosas e mais vistosas não são os pobres. Eles estão excluídos por natureza. Raramente um ou outro consegue com essa ou aquela ajuda. Quem não concorda com a afirmativa de que ganha dinheiro quem tem dinheiro? Momentos de inflação como o que nós vivemos, a nossa moeda brasileira perdendo sempre mais valor diante das moedas dos países mais ricos. Diante de um tempo de inflação, o que ocorre? Ocorre que os pobres ficam mais pobres e os ricos mais ricos. Os que têm mais idade lembram o tempo da overnight e sabem como você adormecia no banco com 100 mil reais, amanhecia com 120, 125, bastava o dinheiro dormir no banco. No outro dia você já tinha uma compensação imensa. Ganha dinheiro quem tem dinheiro e quem não tem fica mais pobre. Então nós falamos não só de pobres, mas de empobrecidos. Você vai dizer a mesma coisa? Não. Pobre é uma condição até evangélica. Jesus diz, felizes os pobres, porque deles é o reino dos céus. Mas empobrecidos são aqueles que foram empobrecidos, tiradas as condições de vida, tiraram o seu tapete. Não houve educação, não houve mercado de trabalho, e então ele é cortado das possibilidades. Isso é ser empobrecido. A inflação empobrece. A ganância do sistema capitalista empobrece. Dessa forma, nós temos então um empobrecimento que não é fruto de uma condição interior, mas fruto de um sistema econômico que gera empobrecidos. Na bula, a esperança não confunde, este documento que estamos seguindo e aprofundando nesta série do Jubileu, o Papa diz, olhe, empobrecido é aquele a quem se tira o que ele tinha. Aquele a quem se tira o que ele tinha. Então ele empobreceu. Mesmo que já fosse pobre, se tornou mais pobre ainda. Veja, por exemplo, a era de ouro prometida em nosso país, quase sempre por cada político que entra. Nós estamos assistindo um momento gravíssimo de empobrecimento. A fome vai aumentando, vai adentrando nos lares e basta por uma coisa que ninguém pode duvidar. O dinheiro que você fazia, o seu supermercado, no mês de dezembro, você faz com a mesma quantia o supermercado agora no mês de maio? Com certeza não. Eu sei disso porque controlo a economia da minha casa. Não se faz. Quer dizer, há um empobrecimento. Nós não temos mais um poder aquisitivo que tínhamos antes. Significa que precisamos acender luzes nessa escuridão do empobrecimento. E esse mundo é um mundo de milhões de seres humanos. Não só centenas, são milhões, no mundo inteiro. E olhe o projeto concreto que o Papa deu nesta bula como sinal visível e concreto para acendermos luzes de esperança. Ele fez uma proposta a todos os países do mundo. Vamos fazer um fundo mundial. O que seria esse fundo mundial contra a fome? Colocar o dinheiro que se ia fabricar armas, colocar nesse fundo. Então não era tirar da boca de ninguém, nem dos ricos. Era tirar da fabricação de armas o dinheiro que iria ser empregado em fabricar armas, ser colocado neste fundo para combater a fome. Infelizmente, não vemos isto acontecer. Essa proposta não encontrou eco nos ouvidos dos governantes das nações. O que eu escutei e li e aprofundei é que a própria comunidade europeia está propondo 200 milhões de euros
olhe, 200 milhões de euros para fabricar armas, para se defender de um possível ataque dos outros países, de Rússia, etc. E até dos próprios Estados Unidos. Então vemos que a questão da pobreza não é uma questão de predestinação, é uma questão de decisão dos países que preferem fazer corrida para os astros, ver como está Marte, com bilhões de dólares nisso, para fabricar armas do que para combater os males deste mundo. Então, na verdade, nós precisamos criar uma mentalidade crítica, uma mentalidade que seja segundo o Evangelho, para podermos ajudar as pessoas a discernir o que é grandeza do que é justiça. Então, isso colabora, isso ajuda a acender luzes para as pessoas que estão na escuridão, pelo empobrecimento, luzes de esperança, acender sinais de esperança neste mundo. Vamos então, mais uma vez, revisitar a história, ver o jubileu do ano 1725. Foi o 17º jubileu da história da nossa igreja. E era Papa, nesta época, Bento XIII. Bento XIII. Esse Papa era um grande asceta e ele se empenhou muito na questão da espiritualidade do jubileu. Ser um jubileu de caráter muito espiritual. Não de festas, mas de espiritualidade. O Papa, como grande homem espiritual neste jubileu, ele canonizou, olhe quem? São João da Cruz, um dos maiores místicos da história da Igreja. São Luís Gonzaga, patrono da juventude. São João Nepomuceno, Santo Estanislao de Cóstica, também um jovem. E Roma surgiu a bela escadaria que liga a Praça de Espanha a uma igreja chamada Trinità dei Monti. Eu conheço pessoalmente esse local. É uma escadaria imensa. Hoje o pessoal fica ali conversando, tocando, cantando. Lá em cima uma igreja em honra à Santíssima Trindade e abaixo o grande monumento em honra à Imaculada Conceição, que desde o ano de 1856 esse monumento está erguido e todos os anos o Papa vai ali no dia 8 de dezembro e coloca uma coroa de flores que o Corpo de Bombeiros lança até as mãos da imagem para homenagear a Virgem Maria. Assim nós estamos concluindo mais um episódio da nossa série Jubileu da Esperança e desejando que você comunique aos seus amigos, comunique às pessoas do seu círculo de relações que eles podem ter uma boa notícia, pode ter uma boa contribuição seguindo os nossos episódios na terça-feira da vida de Santa Teresinha e às quintas-feiras do Jubileu. Rezemos agora juntos a oração do ano jubilar. A graça do Jubileu reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. Amém.